Bem, pessoal, vamos iniciar aí a correção das atividades de hoje, dia 17 de junho, tá? Quarta-feira. Iniciando sempre aí com o cabeçalho, que faz parte da rotina do terceiro ano, tá? Praticando o alfabeto e letra cursiva e letra de forma, porque é importante que eles façam o alfabeto tanto em letra cursiva como em letra de forma, tá? É importante para que eles comecem a se familiarizar e a comparar as letras, tá? Algumas crianças ainda têm dificuldade aí de identificar as letrinhas na letra cursiva, então quando ela faz o alfabeto e ela vai se familiarizando com a posição e a ordem das letras, ela vai aprendendo a identificar a letra A em letra cursiva, a letra A em letra de forma, como elas são em cada um dos tipos de escrita que tem, tá bom? Vamos iniciar aí então com a correção da atividade do livro Trilhas da Aprendizagem, tá? A aula 12 sobre o uso da letra S. Então, a gente vai lá no livro, na página 25 e 26, tá? A gente tem aí, ó, a aula 12, aqui tá escrito aula 10, mas é porque saiu errado no impresso do livro, tá? Então, se vocês quiserem passar um corretivo aí e corrigir, na verdade é aula 12, tá bom? Vamos lá, então. Sempre identifiquem aí a data que vocês estão fazendo as atividades, tá? Hoje é dia 17 de junho de 2020. Bom, diz o seguinte aqui, ó. Agora é a vez da letra S. Nessa atividade, você vai aprender a observar quando se usa SS e S. Veja também como essa letra se comporta. Observe as palavras do quadro abaixo, todas elas são escritas com S ou S. Na verdade, aí também está com erro de impressão. O material está, infelizmente, cheio de erros de impressão, né? Aqui, ó, S ou SS, tá? Porque aparece duas vezes a mesma coisa, né? Então, a gente tem aí um quadro cheio de palavras com a letra S. E a atividade vai querer o quê? Que vocês separem essas palavras nessas três colunas. S no início, quando a letra S aparece como primeira letra da palavra. S no meio, quando a S vai aparecer no meio da palavra. E S no final, quando ele aparece no fim da palavra. Existem algumas palavras que elas vão possuir o S tanto no começo quanto no meio, e palavras que vão possuir a letra S tanto no meio quanto no final. Então, se a gente observar aqui as palavras desse quadro, a grande maioria é com S no meio, ó. Tanto é que eu cortei em dois o espaço da coluna e ainda assim não coube todas as palavras, tá? Então, aí também acho que é um erro de cálculo aí do próprio livro, né? Ele não dá espaço suficiente para a criança escrever todas as palavras que precisam. Então, se vocês tiverem o mesmo problema que eu aí, que provavelmente vão ter, para colocar todas as palavrinhas com S no meio, pode escrever embaixo, no espaço que tiver, se não der, se a letra da criança for grande, tenta enfiar aí onde der as palavrinhas para ficar de acordo com a atividade, tá? Por exemplo, a palavra costas, ela tem S no meio e S no final. Então, eu coloquei ela aqui e aqui também, nas duas colunas, tá? Então, se vocês quiserem dar um pause aí, para ver, para observar se a criança colocou todas as palavrinhas, tá? É só ir olhando e colocando certinho. E se tiver alguma palavra fora do lugar, apagar e corrigir de acordo, tá bom? Só uma observação, a gente estava lembrando aí do uso da letra S, tá? Toda vez que o S aparece no começo, a gente usa um S só, tá? Mesmo se ele tiver, ele vai ter o som de S, mesmo sendo um S só. Quando o S ele aparece no meio da palavra, existe uma regra. Se ele tá entre duas vogais, que nem aqui, ó, a palavra rosado, ó. Deixa eu circular ela aqui. A palavra rosado, tá vendo? Tá vendo que a letra S ela aparece entre duas vogais, o O e o A? Então, quando eu uso um S só entre duas vogais, ele tem som de Z, tá? Rosado não é roçado,
é rosado. Se eu tiver o som de S entre duas vogais, se eu quiser que tenha som de S entre duas vogais, eu vou ter que dobrar o S. Vai ter que ser 2 S's. Tá vendo a palavra bússola aqui, ó? Ela tá entre o U e o O, que são vogais, tá? As vogais são A, E, I, O, U, tá bom? Tudo que não é vogal é consoante. Então, para não ficar bússola, né, com som de Z, para ter esse som de S, eu preciso do quê? Dobrar, usar 2 S's, tá bom? Senão, entre duas vogais, ele vai ter som de Z, tá? Qual é o único caso onde o S, ele vai ter som de S e eu não vou precisar usar o SS no meio da palavra? É quando o S aparecer depois de consoante, tá? Por exemplo, ó, aqui a palavra excursão, ó. Tá vendo aqui a palavra excursão? O S, ele aparece depois do R. O R é uma consoante. Então, não é excursão, não tem som de Z. Ela tem som de S, é excursão. Então, depois de consoante, eu não preciso usar SS para ter o som de S. Eu posso usar um S só, tá? Então, eu só vou utilizar o SS entre duas vogais, ok? Essa é a regrinha do uso do S e do SS, tá? Aqui no caso, ó, piscina, que são palavras que fogem aí do SS. Piscina, SC, adolescente também, SC. Tem som de S, mas eu uso SC. Aí vai depender da familiarização que eu tenho com o uso da palavra. A gente vai aprendendo a forma como se escreve, utilizando aí no contexto mesmo, tá? Como que eu escrevo disciplina? É com 2 S's? Não, SC, tá? Mas no caso da regra do S e do SS, é assim que eu me baseio. Entre duas vogais, o S tem som de Z. Para eu ter som de S, eu preciso usar 2 S's. Se for depois de uma consoante, o S vai ter som de S normalmente. Se eu quiser som de Z, aí eu vou ter que usar o Z. Tranquilo? Então, dá um pause aí no vídeo para vocês poderem estar verificando as palavrinhas aí das colunas. S no início, S no meio, S no final, tá bom? Agora indo aqui para a atividade complementar. Como era bastante trabalhoso ficar olhando palavra por palavra, selecionando e colocando aqui nas colunas, tá? É uma atividade que cansa a criança, cansa sim, porque ela tem que ler, você vai ter que ler com ela vai ter que experimentar né? Excursão, expulsar, tá? Rosado, para ela sentir o uso da letra S. É importante que ela fique lendo, tá bom? E faça a atividade aí com atenção, isso leva um tempo e cansa a criança. Eu não coloquei muita atividade complementar, até mesmo porque a atividade de matemática também era um pouco mais trabalhosa, tá? Era experimentação de formas geométricas, então eu só coloquei 2 atividades aí para complementar esse uso da letra S, tá? A atividade 1, eu pedia para vocês colocarem no caderninho aí 3 objetos que começam com a letra S. Eu coloquei 3 exemplos, tá? Caso a criança não tenha conseguido aí selecionar 3 palavras, ela pode aí estar usando uma das que eu coloquei aqui. Eu coloquei sapato, soleira e sabonete, tá bom? Existem outras, vocês provavelmente vão ter outras palavras, mas é só um exemplo que eu coloquei aqui para estar ajudando, tá bom? E a 2, cite 3 animais que começam com a letra S. Eu coloquei serpente, sapo e sabiá, mas tem sardinha, tem saúva, tá? Existem vários animais aí com a letra S, salamandra. Então, vocês colocam de acordo com o que a criança lembrar. Se ela não conseguir lembrar, podem utilizar o meu exemplo da correção, tá bom? Então, vamos para as atividades de matemática. Registrar, tá no caderno 17 de junho de 2020. As páginas que a gente vai fazer do livro para sempre estar organizadinho o material da criança, tá bom? Então, livros da aprendizagem, trilhas da aprendizagem, páginas 58, 59, 60 e 61. Como essa aula 12 envolvia aí o tangram e o uso das formas geométricas, e a criança tinha que ficar montando e mudando a peça de lugar, recortar e colocar bonitinho e desenhar e ficar pensando,
Era uma atividade bem extensa, então eu não coloquei atividade complementar por isso. A atividade de português já era cansativa, a de matemática é até divertida para criança. Eles geralmente adoram brincar com o Tangram. Mas, como ele tinha que desenvolver aí e responder bastante perguntinha, eu não coloquei atividade complementar de matemática por isso, tá bom? Então, vamos lá, página 58, livro Trilhas da Aprendizagem, lá na frente, tá? Página 58 aqui, do Tangram. Então, vamos lá. Aula 12, formas. Desvendando o Tangram e descobrindo formas. Diz a lenda que um chinês chamado Tan estava levando um presente a um rei muito poderoso e deixou cair a peça quadrada de cerâmica que se partiu em 7 partes. Enquanto tentava remontar a peça, com medo de seu senhor, descobriu várias outras formas. A partir daí, várias outras formas foram registradas nos livros. O Tangram é uma espécie de quebra-cabeça, que tem um número fixo de peças e que juntas formam um quadrado. Construir esse jogo é muito fácil. É só recortar as peças no final deste caderno, seguindo as linhas. Você pode colar o Tangram em uma cartolina ou em um papel cartão para garantir maior durabilidade, pois você pode usá-la muitas vezes. Então, no livro de vocês, lá no final, vai ter isso daqui para recortar. Não é para recortar dessa página 57, tá bom? Senão você vai recortar a sua atividade junto. É lá na frente mesmo que vai ter. Deixa eu ver se tem um anexo aqui. Aqui, ó, tá vendo, ó? Lá na frente nos anexos, tá? Página 72, tá vendo que tem a tesourinha, ó? A criança, ela pode recortar. E pro Tangram, ele ser mais durável, se vocês tiverem uma cartolina em casa, um papel cartão, que é um material mais durinho, a criança pode colar sobre ele e recortar de novo, para a peça ficar mais durinha, porque o papel, ele acaba aí amassando, estragando facilmente, tá? Quem quiser passar um papel contact em cima para plastificar, ficar bonitinho, ficar uma pecinha bem durável aí, a criança vai ter um Tangram para utilizar. Às vezes vocês até têm um Tangram em casa, tá? O Tangram ele é muito conhecido, as peças de plástico, tá? Que são mais duráveis. Vocês podem estar utilizando aí o Tangram de vocês, quem tiver. Quem não tem, quiser fazer esse trabalhinho aí com a criança de estar tornando esse quebra-cabeça mais durável, é bem legal também, tá? Então, vamos voltar lá para a atividade na página 58. Aqui, o Tangram, tá? Então, não é para recortar esse, tá? É para recortar o da página 72. Então, vamos lá. Recortadas as peças, conte quantas formas compõe esse quebra-cabeça. Então, se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 peças, tá? Que o Tangram possui. Você sabe o nome das formas que as compõem? Aqui não é para colocar o nome das peças, tá? O espaço é pequeno, é só para você responder sim ou não. Se você sabe ou se você não sabe. Provavelmente vocês sabem o nome dessas peças, tá? Desenhe na primeira coluna da tabela abaixo as diferentes formas que compõem o Tangram, indicando na coluna direita a quantidade de cada uma. Então, aqui eu coloquei o nome, desenhei, que vocês também vão fazer, tá? E coloquei a quantidade. Triângulo, tá vendo? Esse é o triângulo possui 3 lados. Eu tenho 5 triângulos no Tangram, ó. 1, 2, 3, 4, 5, são 5 triângulos. Quadrado, o quadrado tem 4 lados, tá? E tem um quadradinho só, tá vendo esse verdinho aqui, ó? Ele é o quadrado. E essa forma aqui, ó, que é meia tortinha, também é um quadrilátero, possui 4 lados. E o nome dele é paralelogramo, tá? E tem um só. Olha aqui o paralelogramo amarelinho, ó, ele é tortinho, tá vendo? Se chama paralelogramo. Muitas vezes, para montar a forma que você tem ali, o desenho que você quer montar com esse quebra-cabeça, você precisa virar esse paralelogramo do outro lado, tá? Então, às vezes, se a criança tiver dificuldade de alguma forma, tenta virar o paralelogramo do outro lado, que acontece, tá? De ter que virar. Usando os triângulos, tá? Essa atividade aqui, ó, a criança vai pegar só os triângulos do Tangram, que são 5 triângulos, e vai tentar, na letra A, fazer quadrados com elas, tá?
Então, eu coloquei aqui que é uma experimentação. Ela vai tentar e ela vai registrar aqui quantos quadrados ela conseguiu fazer, tá bom? Letra B. Utilizando 4 peças quaisquer do jogo, então ele pode escolher qualquer uma, tá? E vai tentar formar quadrados de novo. Então, na letra A era para usar só triângulos, tá? Tá vendo aqui, ó? Triângulos, ó. Só os triângulos, tá? Na letra B, era para escolher 4 peças quaisquer do jogo. Então, era qualquer peça, tá? Para formar também quadrado, tá? Eles querem que forme quadrado. Então, coloquei aí experimentação das peças do Tangram. A criança vai brincar aí em cima da mesa, tentar montar e vai registrar para mim aí no livro quantas formas diferentes ela conseguiu fazer, tá bom? Agora, na letra C, ele quer um quadrado com 5 peças. Então, você escolhe qualquer peça, a criança escolhe a peça que ela quiser, usando 5 e vai tentar formar um quadrado, tá bom? Também faz parte da experimentação, da familiarização com as formas geométricas, tá bom? E na letra D, ele quer que utiliza as 7 peças, ou seja, todas elas para formar o quadrado. Na letra D, a criança ela vai ver que a única forma que tem de formar um quadrado é essa daqui, usando as 7 peças, vai ter uma forma só, tá bom? Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. O que você percebeu? Que só existe uma forma de formar o quadrado usando todas as 7 peças, ok? A2. Na 2, ela vai utilizar somente os triângulos pequenos, tá? Quais são os triângulos pequenos? Se eu olhar aqui no Tangram, eu tenho 1, 2, 3, tá? Um maiorzinho, esse aqui é médio, tá? E 2 grandão. Então, ela pode usar esses 3 menorzinhos, tá bom? Para formar essas formas que ele está pedindo aqui, ó, o quadrado. Para você formar um quadrado, você consegue formar aí com os 2 triângulos pequenos. O paralelogramo, se você virar, também dá para formar com 2 triângulos. Um triângulo médio dá para formar com 2 triângulos pequenininhos, mas para fazer o grande, você vai usar os 3, os 2 pequenos e um grandão. Deixa a criança encaixar até ela conseguir formar um triângulo, tá bom? Então, o importante é isso, ó. Ela tem que formar triângulos, tá? B. Agora forme as seguintes figuras geométricas usando as 7 peças do Tangram. Então, ele quer que você use todas as peças, tá? Essa é uma regra do Tangram, viu? Toda vez que você for fazer um desenho, você tem que usar todas as peças, tá? Vai formar um triângulo, um retângulo e um paralelogramo, ok? Então, aqui você vai registrar para mim as formas, tá? Para que você pudesse formar todas as figuras, o que foi preciso fazer com as peças do Tangram, tá? Então, o que você fez para formar o triângulo? Você teve que virar, teve que encaixar? É toda uma experimentação e a criança vai registrar aqui o passo a passo do que ela fez, tá? Parte de experimentação e familiarização com as figuras geométricas, as figuras planas, tá? A 3, ela vai trazer esses 4 desenhos, que é a parte mais legal do Tangram. A criança, ela vai usar as peças e vai tentar formar, ó, o coelhinho, o homenzinho, o pássaro, tá? Lembrando que não pode sobrar nenhuma peça, tá? Você tem que usar a 7. E é fácil até identificar, por exemplo, se eu olhar o coelhinho aqui, ó, eu já sei que uma orelha do coelhinho é o paralelogramo e a outra é o triângulo médio, tá? Então, você vai aqui ao quadrado, vai encaixando para a criança conseguir formar, tá bom? E na 4, diz o seguinte, ó, criando novos desenhos. Como você pode observar, montar figuras com o Tangram, além de ser um grande desafio, é uma boa diversão. Combinando as 7 peças, consegue-se formar muitas figuras. Tente inventar outras figuras em parceria com alguém da família. Depois, escolha aquelas que vocês mais gostaram para compor um belo painel. Assim, todos da sua casa poderão apreciar a atividade realizada. Dica: se puder, utilize papéis de cores diferentes para fazer os diferentes desenhos, tá? Então, você pode aí formar e tentar desenhar aquela figura que você formou. Uma dica que eu dou é que você encontre bastante exemplo de como formar essas figuras no Google, tá? Você digita lá, coelho de Tangram. Vai mostrar para você certinho a peça que você tem que usar. Caso a criança tenha muita dificuldade ou acabe ficando estressada porque não está conseguindo formar a figura,
vocês encontram facilmente aí no Google como formar, tá bom? Então, essa atividade de matemática com as figuras geométricas do Tangram era totalmente de experimentação. A criança ela vai ter que sentar e ela vai ter que brincar com o Tangram para poder estar se desenvolvendo aí e realizando as atividades, tá bom? Então, essas foram as atividades de português e matemática de hoje, dia 17 de junho. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!